do nosso livro, né? Chegamos aí na etapa final do capítulo 1. Então, eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Todo mundo ter acesso. Então, vamos lá. Então, a gente vai fechar aí, né, o nosso lema aí do capítulo 1, né, que são essas informações iniciais. Aqui, mais uma vez, as literaturas, né, que nos auxiliaram nessa condução, esse embasamento, além do livro principal, que é o livro de pastas e radiações, né, então a gente avançou, e hoje a gente vai fechar com os órgãos sensoriais, né, a gente está se referindo aí aos nossos sentidos, né, os órgãos que compõem o nosso sentido. Então, é muito interessante a gente imaginar e lembrar que eles são um mecanismo aonde a gente se comunica com o meio externo. Então, é o mecanismo onde a gente tem as nossas percepções e onde a gente tem essa interação com o meio aonde a gente está situado, né? Então, como o próprio nome está falando, né, eles são órgãos sensoriais. E o que é uma coisa importante da gente também relatar? É que todas essas ações, né, destes órgãos, eles ainda compõem o sistema nervoso, né? Então, a gente pode estudar esses órgãos que são responsáveis por essa captação dos estímulos do meio ambiente. E a gente tem essa nomenclatura, né, que são órgãos de uma sensibilidade especial. Né? A gente conhece aí tão bem a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Então, todos são extremamente importantes dentro dessa comunicação, né? Então, vamos lá. Primeira, uma coisa que é importante a gente se recordar, né, em relação a esses, vocês vão observar, eu quis trazer aqui alguns detalhamentos sobre a maneira como esses sistemas funcionam, e, gente, é de encantar, né, a complexidade dessas estruturas. Então, a gente só pensa assim, enxergar, ouvir, né, a dinâmica que o nosso corpo trabalha para que isso seja transformado, né, de algo que você tem aqui do lado de fora e da maneira como é interpretado pelo nosso sistema nervoso, é de uma magnitude sem parâmetros, tá? Então, nós vamos começar, né, com a forma geral. Então, são esses aqui os nossos órgãos, né, os que compõem essa parte de sensoriamento. Então, vamos para o primeiro, que é o da visão, né? É até bom que tem até como é que fala? Um médico especialista, né, nessa área. Se eu falar alguma coisa errada aí, você me corrija, viu, Breno? Faz a gentileza. Mas não chame de oculista. Não chamá-lo de oculista é a primeira etapa, né? Brincadeiras à parte, gente, então aqui é só para a gente ter uma ideia, assim, até, digamos, superficial de estrutura, né? Então, se a gente poder pensar, né, que a gente tem aqui primeiro, lembrar que é uma participação do sistema nervoso autônomo, porque a gente, né, não manda perguntas e estímulos para o nosso cérebro a todo momento para ele abrir e fechar os olhos, então é uma coisa espontânea do nosso organismo. A gente tem que lembrar que, nesse caso, ele compõe essa parte. E aqui, para a gente ter uma ideia da quantidade de estruturas que compõem, né, o sentido da visão, né? Porque a ideia é que a gente tenha aqui, eu achei até interessante a forma como o livro traz, que é o caminho como a luz percorre os nossos olhos. Olha que interessante, né? Que nada mais é do que uma leitura da luz para que a gente interprete as imagens e tudo aquilo que aparece nos nossos olhos, né? Então, esse sentido da visão, ele compreende essa cavidade orbitária, né, que é a forma de uma órbitazinha, que compõe o globo ocular e o nervo óptico, que é quem vai receber esses estímulos, né?
E esse aparelho, ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Na verdade, a máquina fotográfica é que imita o olho humano, né? Recebendo ondas luminosas através, né, das células receptoras da retina e que vai transmitir tudo isso para o nervo óptico e vai levar ao cérebro e este, né, por sua vez, vai transmitir à mente perispiritual, aonde a gente vai ter a impressão luminosa e ela vai ser classificada e reconhecida, né? Então, é toda uma dinâmica para que nós tenhamos, né, toda essa receptividade de luz pelas partes, né, que são responsáveis por essa tarefa, até que a gente tenha essa percepção, né, e esse reconhecimento das imagens dentro da nossa mente perispiritual, tá? Então, eu achei interessante a maneira como foi colocado, né, e disse que compõe o sistema nervoso central. Então, é o caminhar da luz nos nossos olhos. Então, é uma interpretação da luz que é realizada por eles, né? E aí a gente já fez alguns recortes importantes, né, sobre esse excesso de luz ou a ausência de luz, que são importantes em outros metabolismos, né, em processos hormonais, né, se a gente voltar lá no ciclo circadiano, que, né, que diz respeito à questão do nosso descanso, da questão do sono. Então, ele está intimamente ligado com essa rotina, ok? Seguindo, temos também o outro sentido, que é o da audição, né, que é o nosso ouvir, né? Então, também demonstra aí, né, essa orquestra realmente de pequenas estruturas, né, pequenas organelas que são responsáveis pela mesma coisa, né? Uma onda que vem, no caso aí, de ar, né? De ondas de frequência que ele vai interpretar como notas musicais, né? Então, é um órgão bastante complexo também, só pela quantidade de coisinhas que tem aí. Às vezes a gente está aqui do lado de fora, vê apenas um orifício e não imagina, né, a quantidade de coisas que a gente tem dentro de toda essa estrutura, né? Que a gente tem a composição aí, né, tem algumas terminologias que trazem como orelha e outros trazem como ouvido, tá? Ouvido externo, médio, interno. Mas o importante é a gente enxergar todo o acompanhamento, né, desde a entrada dessas ondas até a sua interpretação, que é realizada lá dentro, ó, a nível dos nervos, né? Nervo vestibular e o nervo coclear, que são responsáveis por essa dinâmica do ouvir, né? Então, toda essa aparelhagem, né, recebe ondas sonoras, e estas fazem vibrar o tímpano, né, passa para o ouvido médio, aqui nessa parte, né, mediana da estrutura, depois ao ouvido interno e no que é chamado de caracol, que a gente tem aqui nessa semelhança com a estrutura de um caracol, atingir o nervo auditivo, que vai levar as ondazinhas que foram recebidas até o cérebro, daí para a mente. E no perispírito vai se dar toda a classificação, né? Então, no ouvido interno, todas as terminações nervosas apanham diferentes frequências de sons e gera-se uma corrente, e lá dentro do cérebro é identificado como notas musicais, como eu falei no início para vocês. Então, realmente aqui a gente está falando de uma orquestra, né? Conduzindo aí de maneira muito harmônica todas essas ondas para que ela seja interpretada, né, a nível perispiritual, como está sendo colocado aí pela literatura, tá? Ao final aqui da nossa aula, vou fazer um recorte de algumas coisas importantes a respeito de cada um desses órgãos sensoriais para a gente poder trazer para a nossa realidade de hoje, tá? Que é só para a gente conhecer o funcionamento de cada uma delas. O paladar mais um órgão sensorial que a gente tem. Esse, para mim, foi um dos mais curiosos, porque eu até aprendi uma coisa nova nesses estudos. Então,
aqui a gente tem a percepção, né, da questão dos alimentos, então compõe também parte de outros sistemas que a gente já estudou, né, como o sistema digestório, né, que está envolvido aí com a questão da nossa alimentação. Então, tudo inicia através desse sistema, né? E lembrando mais uma vez, né, da importância, né, a gente falou lá na digestão, mas a gente vai reforçar aqui, que se aqui é onde tudo inicia, é aqui que a gente tem que ter os principais cuidados para que todo o restante possa correr bem dentro do processo de digestão, tá? Então, aqui também, mais uma demonstração, né, dessa enormidade aí de organelas que participam desse processo, né? É o processo que juntamente depois a gente vai observar que ele tem um caminhar muito, muito paralelo com o sistema olfativo, né? A gente lembra que a gente até se alimenta primeiro pelo cheiro, né? A gente sente o cheiro, o aroma das coisas, e aquilo ali já se inicia todo esse processo. Então, trabalham sempre de maneira conjunta todos esses órgãos sensoriais, né? Às vezes a gente até fala, quando a gente está com problema no nariz, a gente perde um pouco a nossa capacidade de degustar as coisas, a gente perde, né, essa questão do paladar. Então, eles estão totalmente ligados. Então, a gente chama a atenção aqui para as estruturas, né, das papilas gustativas e da língua, onde é feita toda essa absorção. E aqui, algumas coisas interessantes, né, que a gente tem na divisão desse sistema, né, a língua que participa do processo, de sabores, né, gostos, para que a gente tenha esse sensoriamento. Então, compreende principalmente a boca e a língua, onde a gente tem as papilas gustativas, que vão diferenciar os sabores, e isso acontece em regiões específicas. Então, a língua ela é composta por milhares, né, de corpúsculos gustativos, e cada um deles tem a sua ligação nervosa direto com o cérebro. É tanto que a nossa reação com os sabores é totalmente diferenciada de acordo com aquilo que a gente experimenta, né? O azedo, a gente já, né, sente fazemos careta, o doce é muito adequado para o nosso paladar, e cada um tem uma percepção diferenciada de acordo com aquilo que é mais sensível, né? Então, essa sensibilidade, ela vai variar de acordo com o hábito alimentar que cada um possui. E nos nossos estudos, não sei se vocês repararam, que a gente não tem só doce, azedo, salgado e amargo, como eu achava que era. De maneira mais atualizada, a gente tem um outro sentido dentro do paladar chamado umami, né? Essa expressão ela foi criada por um japonês, um estudioso, né, dessas tendências, que descobriu essa nova vertente. Então, é uma palavra de origem japonesa que significa gosto saboroso e agradável. Então, é como se fosse o quinto gosto básico do nosso paladar humano. Então, esse gosto foi reconhecido cientificamente nos anos 2000. Ele foi estudado em 1907 por esse japonês, né? Mas foi reconhecido cientificamente nos anos 2000. E o que é que ele oferece de diferenciado? Ele representa todos aqueles são alimentos onde a gente vai experimentar e que vai dar essa sensação de mais sabor. Quando a gente tem uma salivação maior, a gente até nos surpreende, nossa, como isso é saboroso. Então, é a sensação de água na boca, literalmente falando. Então, aí a gente vai ter, por quê? Esse estudioso, ele analisou alguns alimentos, né, que davam essa sensação, e ele entendeu que tinha uma presença maior do glutamato, que é um aminoácido que compõe um dos blocos de construção das proteínas. Então, todo alimento que tem o glutamato em uma composição maior, ele vai trazer para nós essa sensação de mais sabor. Diga. É só uma comparação. Eu lembro que o branco é a união de todas as cores, né? Pode voltar um slide, só para te mostrar. Me deu a impressão de que esse umami é como se fosse a união de todos os sabores, né? O doce, azedo, o amargo, né? Como se tivesse uma combinação de todos eles, desse
É um plus. Um plus. Uhum. Só isso. Excelente observação, mas é exatamente sobre isso. É tanto que às vezes você fala assim, é um determinado sabor, você fala, não, eu não estou conseguindo nem saber que gosto que é, porque ele é uma conjunção, né, são alimentos que têm o sabor até mais apurado, né? Então tem vários exemplos de alguns tomates, alguns queijos, então tudo aquilo que traz esse diferencial, né, algo mais intenso, é esse novo gosto chamado umami, tá? Então, aqui, ó, tem uma demonstração que o glutamato, né, essa substância naturalmente contida em alimentos ricos nesse gosto básico, e a própria indústria, né, para trazer mais sabor para as coisas, né, de forma sintética, criou o chamado glutamato monossódico, conhecido também como MSG, que é uma versão industrializada que imita o gosto umami, tá? Então, isso aqui é uma curiosidade que eu achei fantástica. Então, toda vez que a gente, né, perceber algo que nos agrada muito, essa questão do paladar, é porque ou naturalmente tem essa substância, ou foi utilizado, né, a versão sintética para que tivesse esse sabor, tá? O tato, que é mais um dos nossos órgãos sensoriais, né? Também não fica para trás na composição das suas estruturas, a gente vê aí uma quantidade de coisas, né? Desde a nossa epiderme, né? O contato principalmente das mãos, que faz essa recepção, até todas as outras etapas, derme, epiderme, endoderme e assim sucessivamente, até chegar ao nível onde a gente encontra a parte dos nervos, né, que vai ser capaz de fazer a captação. Então, o sentido do tato recebe e transmite as impressões recebidas pela epiderme em toda a nossa superfície do corpo, né, lembrando que a nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. Então, a gente tem aí, né, uma quantidade, né, bem distribuída aí desse tecido, né, à disposição para ter essas percepções. E é em toda a epiderme e principalmente nos nossos dedos, né? Inclusive, a gente tem a magnífica sensação dos dedos que, às vezes, assumem até outros sentidos naquelas pessoas que têm alguma deficiência, né? Exemplo das pessoas que são cegas, que utilizam os dedos, né, para poder fazer a leitura em braille, né? E assim sucessivamente. Então, a gente tem vários exemplos dessa atuação. E essas impressões são percebidas também por terminações nervosas especializadas, que remetem tudo ao cérebro e depois encaminham para a nossa mente perispiritual. Então, o nosso tato, né, principalmente as nossas mãos, são responsáveis por esse tato superficial, né? São receptores de pressão, então a gente consegue perceber e às vezes até demonstrar os nossos sentimentos ou não através desse sentido, né? E sentir o calor e percepção de calor e frio, até com sentido de defesa, né? E de segurança e proteção do nosso corpo, certo? E o último deles, que é o olfato, né? Que também eu trouxe aqui uma imagem, né? Se a gente olhar assim por dentro, ó, se a gente resgatar lá nos nossos estudos, né? Aqui onde que estão as terminações nervosas, ó, que é a parte final de recepção, né? Dos estímulos vindos da nossa respiração, e ó, a proximidade com a nossa hipófise, que a gente estudou, né? Várias vezes. Então, tá tudo ali bem interligadinho. Então, não de forma diferente dos demais, né? A gente passa por esses canais que tem essa recepção do meio externo e até que seja feita essa interpretação para o nervo olfativo, né? Então, esse daqui é o que caminha muito conjuntamente com a sistemática do paladar, tá? Então, o olfato, ele é destinado à diferenciação dos odores e é formado por células apropriadas existentes na mucosa nasal, né? Então, eu até coloquei um desenhozinho aqui que tem uma florzinha, né, demonstrando aqui uma pessoa que está sentindo, né, o cheiro de uma flor. Então, este sentido, ele é grandemente desenvolvido nos animais
ele serve não só para a defesa, como para a busca de alimentos. Né? Então, a gente tanto vai tentar, né, perceber essa questão do perigo, do alerta, coisas também que a gente já estudou, né, que são responsáveis pelos nossos hormônios, mas também para buscar, né, no sentido de sobrevivência, aquilo que é saudável para a nossa alimentação. Então, a gente tem esse conjunto aí, né? Então, vai ser interpretado também, ó, lá pelas células olfativas, até chegar aí no sistema límbico, certo? Então, olha que interessante essa imagem aqui, agora a gente está falando especificamente da atividade cerebral, né? Como que esses órgãos, eles impactam dentro do nosso córtex cerebral. Então, gente, observem, né? A visão, né, ocupa, consome, né, essa parte, né, do nosso cérebro aqui nessa parte que está aqui, a parte de trás, né? O tato, né, nessa parte central, a audição, como eu tinha colocado antes, né? O olfato e a parte da gustação ou do paladar. Então, por que eu coloquei essa imagem? Para que a gente fizesse uma reflexão, lembra que a gente falou na nossa última aula, né, do corpo são, mente sã, né? Mente sã, corpo são, então quer dizer, é um reflexo daquilo que a gente está colocando na nossa mente. Então, se a gente poder parar para pensar, né? De que maneira eu estou ocupando a minha atividade cerebral com as minhas atividades básicas que o meu organismo precisa trabalhar, né? Como que eu estou ocupando? Imagina se a gente bombardeia de uma maneira exacerbada, exagerada e desnecessária, eu vou ficar com o meu cérebro o quê? Estafado, que é o que às vezes acontece com muitas pessoas, né? Então, como estamos estimulando os nossos sentidos e, por conseguinte, a nossa atividade cerebral? Então, aqui é para a gente pensar, né? Será que eu estou ali o tempo inteiro só recebendo aquele bombardeio de coisas? Ou eu estou minimamente buscando equilibrar todas essas sensações? Né? A gente sabe que a gente não vai poder ignorar de tudo, todas as coisas. Todos temos que trabalhar, todos temos responsabilidades. A gente precisa, né, de estudar, precisamos de nos melhorar, temos problemas e desafios, mas não é só isso. Né? Eu coloquei a imagenzinha ali do equilíbrio é tudo, porque a gente precisa aprender a dosar, né? Até mesmo porque os desafios, eles se fazem necessários para a gente, justamente para o nosso melhoramento. Então, quando eu falei lá no início, né? Se eu tenho aqui um órgão sensorial, vou voltar de propósito, só para a gente ver todos, visão, né? O que eu estou fazendo para que de maneira equilibrada eu consiga fazer as duas coisas? Né? Hoje tem um detalhe importante, que nós temos uma alta exposição e como é que eu tinha colocado até uma palavra mais cedo, a gente utiliza de maneira exagerada todos esses nossos sentidos. A gente fica com tela o tempo inteiro, com celular o tempo inteiro. É vídeo, é áudio, é aquele monte de coisa, é muita luz, né, que a gente impacta. Então, será que eu estou usando isso de maneira equilibrada? Será que eu estou dando o descanso necessário que as minhas vistas precisam, né? Se eu fizer essa reflexão em cima da audição, o que eu estou parando para poder ouvir, né? É inevitável, a hora que a gente coloca aquele áudiozinho aqui no início do estudo, a gente acalma mesmo, a nossa frequência ela fica melhor, porque a gente está ouvindo coisas que são agradáveis, são tranquilas, né? Então, será que eu estou fazendo esse equilíbrio? O que eu estou escolhendo ouvir de vez em quando, né? Utilizando esse meu aparelho auditivo, né? Eu estou fazendo boas escolhas? E é nesse momento quem escolhe é a gente, né? Em relação ao paladar, o que é que eu estou colocando para dentro do meu corpo? E mais do que isso, como isso está acontecendo? Se a gente parar para poder pensar, gente, tem hora que a gente nem mastiga a comida que a gente está comendo, a gente engole, né? Quer dizer, eu estou parando, às vezes eu paro, a gente aprendeu isso na meditação, né?
degustar as coisas, né? Chama degustar. Então, será que eu estou percebendo, olha, uma imensidão de terminações, será que eu estou dando esse valor para que essas estruturas aproveitem tudo do alimento que eu estou trazendo, né, para dentro do meu corpo, né? E o tato, né? Que escolhas que eu estou fazendo, né, é uma parte sensorial muito importante, é a questão do abraço, é a questão do toque, né, a questão do cuidado, ou eu estou utilizando isso para uma outra coisa, não é verdade? O olfato, né, onde em que ambiente poluído eu me encontro, ou o que eu estou fazendo com as minhas escolhas. Então, é equilibrar, né? Se num momento eu exagerar de um lado, de um momento muito poluído, muito cheio de coisas que eu não consigo controlar, em um outro eu vou tentar evitar essas influências, para que, de certa maneira, o meu próprio sistema nervoso possa desestressar, ele possa se reabilitar, né, se recarregar para todas as jornadas que a gente tem. Então, aqui é só para a gente enxergar mais uma vez toda essa distribuição. Então, vamos tomar cuidado como é que a gente está sobrecarregando esse nosso sistema e pensar sempre na ideia do equilíbrio, né, para que nós tenhamos, né, consigamos manter por mais tempo essa nossa atividade cerebral tranquila para os trabalhos que a gente precisa realizar. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Trazer alguma coisa para nós? Se não, nós encerramos aqui então o capítulo 1, tá? Quero agradecer a todos aí pela participação, pela companhia. Então, a partir da próxima segunda, a gente vai avançar aí com o capítulo 2, vamos falar sobre os centros de força, né? Breno vai assumir a jornada aí nos próximos 2 capítulos, então nós estaremos aqui, né? Estou já curiosa para ver o que eu vou aprender na semana que vem. Alto nível, isso mesmo, com certeza. Então, eu vou fazer a prece final aqui para a gente encerrar esse nosso momento. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, de buscar um pouco mais de conhecimento em prol de uma caridade maior. Agradecer aos bondosos mensageiros de luz pela presença aqui em nosso meio. E queremos pedir por cada um dos irmãos aqui presentes, para que tenhamos essa persistência, essa disciplina, né, de tomar as rédeas de todo o conhecimento tão necessário para o nosso desenvolvimento pessoal. Somos mais uma vez gratos por tudo e nas vibrações dessa prece encerramos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Desaprender não, senhor, seu Breno, nós vamos aprender mais ainda, se Deus quiser.